Bom dia, a graça e a paz do nosso Deus esteja com a sua vida. Algum tempinho sem gravar vídeos, sem fazer devocionais aqui nesse canal, mas não que eu não tenha estado diante de Deus, buscando a face do Senhor, pedindo a direção de Deus em todos os projetos que Ele tem colocado em meu coração. E assim eu creio para a sua vida também, né? Que você que me acompanha, às vezes ouvindo alguma dessas mensagens, também tem muitos projetos da parte de Deus que Ele tem abençoado a sua vida. Amém? E hoje eu quero iniciar, alguns devocionais, alguns estudos diferente um pouquinho, um direcionamento diferente da parte de Deus, que é sobre esse tema aí, a lavoura de Deus. Baseado lá na carta aos Coríntios, onde você vai ver muitas mensagens aqui relacionadas a ela por esses dias. Se assim Deus nos permitir, é claro, porque muitas vezes fica um tempo sem gravar os vídeos, mas não por não querer gravá-los, mas porque às vezes Deus dá outras direções pra gente e a gente tem que estar seguindo a direção dele e vai cumprindo a obra da mesma maneira em outros lugares, em outras frentes, em outras situações. Mas esses vídeos também têm abençoado muito minha vida e abençoado a sua, que eu sei. E esses estudos sobre a lavoura de Deus, sobre edifício de Deus, é tudo baseado na carta aos Coríntios, que a gente vai ler agora. E vai falar sobre a igreja do Senhor. Amém? Fica comigo até o final e você vai entender. Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Santo Cristo. Cada um de vocês tem o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. E assim o texto segue. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele. Mas permita que Deus fale em seu coração nesse momento. Por que a lavoura de Deus? Por que a igreja é a lavoura de Deus? Talvez esse vídeo eu falei, como em outros momentos, a gente vai dividir ele em algumas partes para você entender e para eu entender nessa manhã, nessa tarde, quando você for ouvir ou à noite, que a igreja é um campo e o seu alvo, é quantidade. Mas por que Paulo nos ensina, nos mostra dessa maneira que a igreja é um campo? É um campo onde Deus semeia. E nós entendemos muito sobre semeadura, sobre colheita, sobre sermos ramos. Muitas passagens da palavra de Deus que fala a respeito de semear, de colher, de ser ramo, de ser produtivo diante de Deus. E o próprio Cristo comparou o nosso coração humano a um terreno, onde a semente da palavra é semeada. Em Mateus 13 fala sobre isso. A igreja é como um campo que deve produzir fruto para Deus. Jesus disse que cada um de nós é a ramo da videira verdadeira, em João 15, versículo 1. Então, o propósito do ramo é produzir frutos. Então, se nós somos esse ramo da videira, que Jesus fala, e o propósito do ramo é produzir frutos, então o nosso propósito, nossa vida, deve produzir frutos. A igreja é o campo onde Deus semeia, e nós, como ramos dele, devemos produzir frutos. Essa é a lógica. E se não produzirmos frutos, somos cortados e lançados fora. É uma realidade. Mas e a tarefa do ministério, ou seja, a tarefa da igreja, do corpo de Cristo? Por isso que eu falei que a lavoura de Deus vai estar tratando da igreja, crendo que quem me ouve nesses devocionais é um cristão, que já foi restaurado, já foi tocado por Deus, já foi ministrado na sua vida e é um participante ativo dentro da igreja. Então, qual que é o nosso papel como igreja? Cultivar o solo, semear a semente, regar a planta, fazer a colheita dos frutos. Nós somos como obreiros que trabalham neste campo. E esse campo é a igreja. E quando eu falo igreja, é o corpo de Cristo, todas elas.
Amém? Né? Não temos divisões, não temos competições, é o corpo de Cristo como um todo. Na igreja há uma diversidade de ministérios, há uma diversidade de dons. Há aqueles que vão preparar o terreno, aqueles que vão regar o que foi semeado, aqueles que colhem o fruto na hora da colheita. Então eu pergunto para você se você já está começando a captar quais são as lições que Paulo está nos ensinando. A primeira delas, nessa primeira parte que eu quero destacar para você, a primeira lição, é que Paulo esvazia a controvérsia sobre o culto à personalidade. Quando Paulo pergunta quem é Apolo e quem é Paulo, ele mesmo responde: servos por meio de quem crestes. Assim, Paulo denuncia uma infantilidade, uma imaturidade, uma carnalidade da igreja de Corinto. Porque eles estavam andando segundo os homens. Paulo elabora argumentos para esvaziar isso. O que ele está dizendo é que uma ênfase deve recair sobre Deus e não sobre o obreiro. Devemos tirar os olhos dos instrumentos e colocá-los em Jesus. Quem é Paulo? Quem é Apolo? No texto original, a pergunta não é quem, é mais o que. Porque Paulo não pergunta quem ou quem, porque a pergunta é o que. Porque ele faz a pergunta para que os crentes dessem atenção aos... tirasse o foco dos pregadores, dos professores, ensinadores dentro das igrejas e concentrasse a atenção deles, em Deus. Nós temos que tirar o foco e tirar a nossa atenção de todos aqueles que nos pregam. Eu mesmo falo isso várias vezes para vocês, que eu quero que vocês vejam a Jesus, vejam o Espírito Santo ministrando em seus corações. Sintam o toque de Deus nessas mensagens, sejam ensinados pelo próprio Deus. Não é eu aqui. Eu apenas sou um canal, um instrumento em 2 mãos para levar essa mensagem até você. Então, não pense que existem donos da igreja, senhores. Não coloque ninguém em pedestal de bambambam, daqueles que sabem tudo. Não. Nós somos apenas servos. A palavra usada por Paulo nesse texto como servo é diáconos. Já ouviu essa, falar que existem diáconos, diaconisas na igreja? Então, a palavra lá do grego é diáconos, que é aquele que serve. Então, todos nós somos diáconos, no grego. Todos somos aqueles que devemos servir. E Paulo está dizendo com isso que na igreja de Deus não há donos, não tem chefes. A igreja só tem um único dono e um Senhor. E esse Senhor é Jesus Cristo de Nazaré. Ambas as funções são importantes, aquele que rega, aquele que planta, aquele que... Mas todas elas serão inúteis, se Deus não der o crescimento. Amém? Fica com essa palavra em seu coração? Pai amado, Pai querido, eu coloco cada um desses meus amigos, irmãos que ouviram essa mensagem em teu altar. Fica com eles e eu te peço, Senhor, que o Senhor me dê uma nova oportunidade de continuar essa mensagem. Até mais, em Cristo Jesus. Estaremos juntos.